O filme começa em uma noite próxima da pequena ilha irlandesa de Awan. Algo semelhante a um sinalizador surge no céu escuro, e a tripulação do pesqueiro Sea Harvester, que estava nas redondezas, entra em contato com a guarda costeira. Porém, eles negam qualquer sinal de socorro. Movidos pela curiosidade, os marinheiros se aproximam do ponto onde o objeto celestial caiu. Um por um, eles sobem ao convés e desaparecem no mar. Na manhã seguinte, o oficial Shanos acorda com uma ressaca terrível, bem quando uma policial de Dublin, Lisa Nolan, chega à ilha. Ela aprecia o clima tranquilo e a beleza do lugar, onde algo horrível parece improvável de acontecer. Kieran a busca em seu carro e Lisa nota o estado de seu novo colega imediatamente. Ele a leva até o local de trabalho. Enquanto isso, o Dr. Gleon encontra baleias mortas na praia, com feridas terríveis pelo corpo. Lisa conhece seus novos colegas e Kieran fica surpreso com sua chegada. No entanto, ordens são ordens. Nesse ínterim, o pescador Pat Baird encontra uma criatura estranha com tentáculos azuis em sua armadilha de lagosta, que libera um líquido de odor desagradável, cobre o parceiro de Pat Murphy, deixando os pescadores intrigados, pois nunca haviam visto algo assim antes. Enquanto isso, a polícia se dirige à praia, chamada pelo Dr. Gleon. Lá, eles encontram o ecologista marinho Adam Smith, que explica que, embora às vezes criaturas do mar apareçam na costa, as feridas nos corpos das baleias foram causadas no oceano, e não por rochas. Pat leva a criatura capturada para casa e a coloca na banheira. Kieran organiza o transporte da carcaça da baleia para o laboratório, para que Smith possa examiná-la. Enquanto os trabalhadores se preparam para deixar a praia, um deles observa um objeto arredondado e estranho na areia, parecido com um ovo de uma criatura desconhecida. Ele desenterra o objeto e é imediatamente atacado por algo misterioso que o arrasta para o mar. O chefe do trabalhador eventualmente vai procurá-lo, mas não encontra nada. Nesse meio tempo, Kieran e Pat se encontram no bar do hotel local, ouvindo as notícias sobre o desaparecimento da tripulação de uma escuna de pesca na noite anterior. Pat então relata ao policial sobre o monstro marinho que capturou. Pela manhã, Kieran não acredita em Pat e vai para casa. Nesse momento, Murphy ouve batidas na porta e vai verificar quem pode ser tão tarde da noite. Do outro lado está o pescador Cooney, agindo de forma estranha, como se estivesse convidando para dançar. Murphy sai e é imediatamente puxado para o telhado da casa. A esposa de Murphy tenta se esconder dentro de casa, mas antes que consiga fechar a chaminé, algo a puxa para cima. Enquanto isso, Kieran bate na porta de Lisa. Ela percebe que ele está visivelmente bêbado e sugere que ele termine a noite em casa. Ela acha estranho ele beber todos os dias, enquanto ele não entende como alguém consegue se abster completamente. Ao ouvir Lisa dizer que é hora de dormir, Kieran desmaia. Enquanto isso, Pat volta para casa, entra no banheiro e, em vez da criatura capturada, encontra um ovo. Ele olha ao redor e vê um lodo fétido na parede. De repente, tentáculos de uma criatura desconhecida descem do teto. Um deles agarra Pat e o monstro o ataca, mas o pescador consegue arrancar as ventosas e esmagar a criatura até derrotá-la. Na manhã seguinte, o dono do hotel aconselha Lisa a observar Kieran, explicando que ele é viúvo e ainda não conseguiu superar a perda da esposa, o que o leva a beber, mas talvez Lisa tenha a chance de ajudá-lo. Ela segue para a delegacia, onde deixou Kieran na noite anterior, pois não sabia o endereço dele e não pôde levá-lo para casa. Nesse momento, uma ligação de Pat chega, pedindo uma recompensa pelo monstro que matou e levou ao laboratório de Smith pela manhã. O pescador chama a criatura de Grab, embora o cientista discorde do nome, pois acredita que deveria refletir a espécie do animal. Smith não faz ideia do que a criatura seja, nunca viu algo assim, e nem tem certeza se está realmente morta. Ele demonstra a língua da criatura, que dispara como a de um sapo, e é coberta de orifícios por onde suga sangue, lembrando raras lulas vampiro das profundezas marinhas, mas com um aspecto alienígena. Smith mostra como a pele da criatura brilha ao remover o lodo e afirma que o organismo precisa de sangue e água para sobreviver. Pat imediatamente pergunta se isso poderia ser vendida no eBay, mas Smith proíbe até mesmo de considerar isso. A criatura revela-se uma fêmea grávida, evidenciado pelo ovo. Mais tarde, Kieran sugere que ela pode estar ligada às mortes das baleias, mas Lisa duvida, pois a criatura é bem menor do que os animais mortos. Algum tempo depois, Kieran e Lisa encontram o carro de Cooney próximo à casa de Murphy, onde notam detritos estranhos no telhado. Lisa sobe e encontra pedaços do vestido da mulher que morreu na noite anterior.
Ao puxar um dos pedaços, um objeto arredondado sai voando pela chaminé, caindo diretamente na cabeça de Kieran. Grita de dor, mas fica em silêncio ao perceber que é a cabeça de Murphy ao seu lado. O médico, para quem a polícia leva a terrível descoberta, nem consegue imaginar quem ou o que poderia ter feito isso. A conversa é interrompida pela chegada de Pat, que leva a polícia até sua casa e mostra a parede destruída com a banheira no gramado. Kieran espalha um mapa marcando os locais dos incidentes e todos estão na mesma baía, sugerindo que acreditando que uma criatura macho vive na área. Pat menciona as rochas negras onde há uma caverna e a equipe se dirige para lá. Kieran e Lisa entram na caverna e logo encontram um colete de pesca. Enquanto isso, Pat descobre vários ovos na areia, prontos para eclodir. Dentro da caverna, Kieran grita assustando Lisa e, de repente, uma lula alienígena gigante surge diante deles. A polícia foge levando Pat junto. Eles correm para o laboratório, onde Smith concluiu que as baleias foram fonte de alimento para essas criaturas. Kieran derrama uma mistura inflamável sobre o corpo da fêmea, convencido de que o macho virá buscá-la, e coloca fogo no corpo. Mas o sistema de sprinklers ativa imediatamente, apagando as chamas. A mudança de temperatura revive o alienígena, que envolve seus tentáculos na cabeça de Kieran. Mas Smith e Lisa arrancam a criatura, que cospe sangue humano antes de cair morta. Lisa subitamente se pergunta o que as criaturas recém-nascidas irão comer quando as baleias da ilha se extinguirem. Nesse momento, Pat retorna ao laboratório e todos ficam impressionados por ele ter vivido ao monstro. Pat menciona sua dieta, mas Kieran de repente percebe que Pat estava bêbado e que as criaturas se alimentam de sangue. Parece que o álcool provoca uma reação alérgica nelas. Assim, as pessoas só precisam sobreviver uma noite na ilha, já que a ajuda chegará no dia seguinte, e as criaturas serão eliminadas com algum tipo de explosivo. Kieran sugere reunir todos no bar para uma festa com muita bebida. Eles explicam tudo ao dono do bar, Brian, e mostram um pedaço da criatura. Embora ele não acredite inteiramente na ameaça, concorda. Lisa fica horrorizada, pois nunca consumiu álcool, mas Kieran se oferece para ficar sóbrio, já que é o único que pode manter tudo sob controle. Mais tarde, Lisa toma um drink e imediatamente começa a zombar de seus amigos. Depois de beber a aguardente caseira de Pat, ela fica completamente embriagada. O médico coleta seu sangue e o grupo o usa para alimentar uma criatura recém-nascida, que morre quase instantaneamente. O grupo conclui que a bebida precisa ser forte para ser eficaz. A polícia corre até a igreja, onde os moradores da ilha estão reunidos. Kieran convida todos para uma festa em homenagem a Lisa, e todos seguem entusiasmados para o bar. Enquanto os moradores celebram, Kieran e sua equipe revisam as armas disponíveis, que incluem uma pistola de pregos, uma arma de brinquedo sem balas, uma pistola sinalizadora e uma pistola d'água que Brian planeja encher com gasolina para transformá-la em um lança-chamas. Mais tarde, o barman volta a servir bebidas para todos e os moradores da ilha estão se divertindo bastante, enquanto Lisa e Kieran sentam-se no carro observando os arredores sob a leve chuva. Embriagada, Lisa admite que gosta de Kieran, mas ele, desconfortável com confissões enquanto está sóbrio, pede para adiar a conversa até de manhã. Enquanto isso, o médico sai e Kieran das histórias sobre sua falecida esposa, dizendo que ela apenas o deixou, então não há grande tragédia. Nesse instante, o médico percebe que a praia está coberta por pequenas criaturas. Uma delas gruda em seu rosto e ele grita, o que Kieran e Lisa escutam, indo rapidamente para ajudar. Lisa arremessa as criaturas para longe enquanto Kieran liberta o médico, mas então um enorme alienígena macho surge por trás da casa e devora o doutor. Kieran e Lisa se escondem no carro, mas a lua gigante o agarra e tenta sacudi-lo para fora. De repente, a sirene da polícia soa e a criatura solta o carro. Brian abre a porta para ver o que está acontecendo, permitindo que Kieran e Lisa entrem no prédio. Brian pede que Smith acenda a chama da arma cheia de gasolina. Smith tenta fazer isso. Ele corre para fora, tentando incendiar o monstro, mas a vela apaga sob a chuva. E Kieran mal consegue salvar Brian. Nesse momento, Brian lembra que precisam trocar os barris ou o álcool acabará. Kieran sobe em uma cadeira para tentar acalmar todos, enquanto Brian acusa Pat, dizendo que ele trouxe essas criaturas para a ilha, e uma briga começa. Durante a confusão, Smith, bêbado, sai para fotografar o monstro. A criatura sente o cientista com seus tentáculos e o lança para longe. Kieran ordena que todos subam as escadas.
O grupo observa enquanto o monstro arrebenta a parede e tenta escapar, enquanto as criaturinhas invadem o bar. Kieran consegue trancar a porta da escadaria, mas agora precisa. Ele precisa confessar tudo. Então o alienígena macho começa a bater na porta. Pat lembra que a fêmea marcou Kieran, indicando que o monstro claramente quer se acasalar com ele. O grupo tenta descobrir como lidar com a situação, mas está desarmado e não sabe como enfrentar a criatura. Lisa se recorda do trator de carga. Se conseguirem prender o monstro e impedir que ele volte para o mar, eventualmente ele morrerá. No entanto, só conseguem chegar ao local da construção com uma caminhonete, e as chaves estão lá embaixo. Kieran não consegue passar pelo monstro, então Lisa se oferece para ir. Eles lhe entregam a pistola de pregos e a garota, já meio embriagada, desce onde as criaturas estão se divertindo. Ela elimina algumas delas antes de encontrar uma garrafa de álcool e, em seguida, as chaves da caminhonete. Mas então os tentáculos do alienígena atravessam a porta. Lisa acende um fósforo, corre e cai, incendiando o bar no exato momento em que o monstro a arrasta para fora. No entanto, Lisa luta e consegue escapar. O grupo sente o cheiro de fumaça e Kieran sai pela janela quando o monstro chega ao telhado. O policial vê a caminhonete dirigida por Lisa. Ele salta na caçamba do veículo e eles partem em direção ao porto, com a criatura em perseguição. Chegam ao local da construção, onde Kieran atrai o monstro para um buraco onde há barris de combustível e prepara a pistola sinalizadora. No entanto, a criatura o arrasta para dentro do buraco. Então, Lisa aparece com o trator de carga, mas perde o controle da máquina, que despenca sobre o monstro, prendendo-o. Justo quando a dupla está prestes a comemorar a vitória, um tentáculo envolve Kieran. A criatura está prestes a devorá-lo, abrindo a boca, mas Kieran derrama álcool de sua garrafa nela. O monstro joga de lado e Lisa atira nele com a pistola sinalizadora. A criatura explode, queimando até se transformar em cinzas. De manhã, os moradores da ilha acordam lamentando que uma noite tão divertida chegou ao fim. Kieran joga fora seu cantil e beija Lisa. Enquanto isso, uma pequena lula alienígena se prepara para sair de seu ovo na praia, encerrando.